Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Hoje já é domingo, dia 28 de julho de 2024. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo de hoje? Então feche seus olhos e curva a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos ajude a compreender aquilo que estamos aprendendo. Nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia. Perdoe os nossos pecados, a pequenez da nossa fé. Senhor, que não sejamos, ó Deus, apenas ouvintes, mas que possamos colocar em prática os mandamentos que o Senhor nos deixou. Que nós possamos, ó Deus, não olhar as pessoas com nossos olhos, mas que possamos ver Cristo em cada uma delas. Ó Senhor, perdoe a pequenez da nossa fé. Nos ajude, Deus, a levar a mensagem do Evangelho àqueles que não conhecem, seja com nosso testemunho, falando, seja em silêncio. Nos ajude, Pai, a pregar o Evangelho que Jesus nos ensinou. Obrigada por essa lição ter chegado à nossa mão. Que possamos compreender, Deus, e compartilhar com outras pessoas aquilo que estamos aprendendo. Obrigada, Senhor, porque tudo que temos e tudo que somos, te agradecemos, ó Pai. Continue conosco, porque sem Ti nada podemos fazer. É isso que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparada aí? Com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta, né? Hoje, como eu disse, já é domingo, 28 de julho de 2024. E estamos estudando aí a lição de número 5, né? Essa lição maravilhosa aí que vai falar, olha, milagres à margem do lago, né? Falando aí dos milagres que Jesus realizou enquanto estava aqui na Terra. E ele continua fazendo milagre, né, gente? Eu creio nisso. E você também? Aí, o título que nós vamos estudar hoje é esse aqui, ó. Acalmando a tempestade. Ó, tem tudo a ver com lago, né? Acalmando a tempestade. E pede para você ler. Leia Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E eu vou ler para você. Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Diz assim a Bíblia Sagrada. O título é parecido com o nosso estudo, né? Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e muitos barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, que coisa mais linda é isso! Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador. E aqui tem uma pergunta para você responder. O que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela sobre quem é Jesus? Você vai responder na sua lição, tá bom? No início de Marcos 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos capítulo 4, de 10 a 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco, assim como estava, isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco, que estaria na popa.
Uma grande tempestade surgiu no lago e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o Mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Gente, quem não ficaria, né? Até eu, né? Ficaria, claro. E aqui pede para você ler. Leia Salmo 104, versículos de 1 a 9. Você vai ler aí na sua Bíblia, tá bom? E depois você vai responder essa pergunta aqui, ó. Como a margem de Yahvé nesse texto se compara a Cristo acalmando a tempestade? Tá? Essa pergunta eu vou deixar aí para você responder. A história de Marcos 4, 35 a 41 se encaixa em um padrão bíblico comum, o de uma teofania, manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. 5 características são comuns nesses eventos. Nós vamos vê-las agora, tá? Número 1, a demonstração do poder divino. Número 2, o medo humano. Número 3, a ordem. Não tema. Número 4, as palavras da revelação para a qual Deus ou anjo apareceu. E 5, resposta humana à revelação. 4 das 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é o medo humano. A pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Responde: não tema. A pergunta dos discípulos: quem é esse? É a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, na qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Leva o leitor a preencher a resposta das palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Aleluia! Deus seja louvado! E aqui no rodapé tem uma pergunta: como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Como, gente? Olha, como aprender e a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações. Como, gente? Mesmo com essa natureza humana que temos, né? É possível? Claro que sim, né? Olha, muito obrigada, viu, por sua companhia, por assistir os meus vídeos. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim. Visita a minha página no Instagram, Gisele com 2L Soares Oficial. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.